E aí, gente, eu prestava serviço para essa empresa, então a minha chefe, ela me ligava o dia inteiro, eu ficava o tempo todo. E aí eu comecei, trabalhando dentro de casa, eu comecei a ter ansiedade. Comecei a ter crise de ansiedade por tanta cobrança que eu recebia por parte da empresa. De meta, tanto de meta quanto de horário, de tempo logada, de quantidade de ligações, de quantidade de prospecção por dia. Gente, enfim, eu comecei a ter crise de ansiedade trabalhando dentro de casa. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. E eu, pra quem não sabe, ninguém vai saber. Eu já trabalhei em banco. Eu fui jovem aprendiz no banco por 2 anos, quando eu tinha 20, acho que foi dos 19 aos 21. Eu fui jovem aprendiz no Banco Itaú. E depois de muito tempo, eu tive minha segunda filha e tal. Depois eu consegui passar no processo seletivo do Banco Itaú de novo e fui estagiária do banco. Então eu trabalhei no banco, sabe? Onde as metas eram... Banco é difícil, porque tem muita meta, a meta é muito alta. Mas era um ambiente saudável. O banco era um ambiente saudável. Então eu não desenvolvi ansiedade trabalhando no banco, eu desenvolvi ansiedade trabalhando dentro de casa. E eu não tava mais feliz trabalhando nessa empresa, eu tava trabalhando nela acho que já há 1 ano e meio. E aí, gente, nesse tempo que eu não estava feliz trabalhando nessa empresa e eu trabalhando dentro de casa, o que eu resolvi fazer? Fui pesquisar formas de trabalhar como freelance em casa, fazendo alguma coisa pelo computador. E aí eu conheci o marketing digital, que tem inúmeras formas de você trabalhar. E eu sempre trabalhei com vendas. Tanto é que esse serviço hoje que eu faço, eu sou vendedora. Então eu sempre trabalhei com vendas, pra mim é tranquilo. Entre aspas, né? Mas eu sempre trabalhei com vendas. E aí eu falei, vou trabalhar, eu vou continuar nessa empresa, eu vou começar a fazer marketing digital. E aí eu vou intercalando, e quando eu conseguir fazer uma renda fixa nesse marketing digital, eu meto o pé nessa empresa. Esse foi meu pensamento. Então, eu fiz um treinamento, fiz um curso de... Que foi, amor? Eu fiz uma mentoria de marketing digital e me apaixonei. E eu me apaixonei pelo mundo da internet. E aí eu comecei a ser mais ativa no Instagram. Eu já tinha o Instagram desde 2016, mas eu não era ativa. Eu postava, sei lá, 2 stories, 3 stories por dia no máximo. E tem perninha longa aqui. No máximo. E não colocava mais nada, tal. Colocava uma foto ou outra, muito raro colocar, tal. E aí eu gostei muito de diversos serviços, né? Gostei de trabalhar, eu gostei da parte de designer, de fazer montagem de foto, gostei dessa parte. Gostei também de social media, que é cuidar do perfil de outras pessoas, também gostei dessa parte. E gostei de ser afiliada, que eu revendo um produto de alguém e ganho uma comissão por isso, que é algo comum pra mim, né? Que eu já costumo oferecer produto ou serviço de alguém e ganho, sou comissionado por isso. E comecei a trabalhar como afiliada e vi que eu tinha que me expor, que para vender eu precisava me expor mais na internet, precisava criar uma autoridade ali e tal. E aí eu comecei a trabalhar, gente, comecei a trabalhar com isso. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeo, de falar, de gravar story. E uma coisa que eu acho muito importante relatar aqui, e é um dos motivos que eu quis criar esse canal, é a parte de não ter confiança. Eu não confiava em mim, eu não acreditava em mim, não acreditava na minha capacidade. Embora assim, gente, eu passei 2 vezes em processo seletivo do Itaú. Primeira vez para ser jovem aprendiz, a segunda vez para ser estagiária. Depois do Itaú, eu trabalhei numa multinacional, que foi um processo seletivo dificílimo, e eu passei. Eu não tinha nenhum indicado, eu não fui indicada lá, eu não conhecia ninguém, eu fui na raça mesmo e eu passei nesse processo seletivo. E então assim, todos os lugares que eu trabalho desde os 15 anos. Todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas sempre falavam pra mim, Carol, você é muito comunicativa, você fala muito bem, você negocia muito bem com o cliente, mas falta você acreditar em você. Falta isso aqui, ó, que é você acreditar em você. Você não tem confiança em você, no seu trabalho. E eu não...
sabe, gente, eu ouvia isso, mas não fazia sentido pra mim. Eu achava que eu acreditava em mim, sim. Mas, na verdade, não, sabe? Quando eu vim trabalhar aqui na internet, que eu... que foi? Desculpa, gente. E aí, quando eu fui trabalhar na internet, que eu descobri que realmente eu não acreditava em mim. Falava, eu não vou conseguir. Eu não consigo, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui não dá certo. Isso aqui é só pra influenciador. Isso aqui é só pra blogueiro. É só pra não sei o que. É só pra youtuber. É só nananã. Colocando mil desculpas. E desde criança todo mundo sempre falou pra mim, Carol, você fala muito bem. Você é muito comunicativo, você é muito persuasiva, nananã, tananã. Pra minha mãe, nossa, minha mãe era chamada na escola porque eu não parava de falar, gente. Então eu sempre falei muito. E aí eu falei, cara, eu não acredito em mim, eu não tenho confiança em mim mesma. Eu não tenho confiança em mim, porque você trabalhar pra alguém é uma coisa. Agora você pegar um produto, você pegar ali um produto e você sair oferecendo pras pessoas no seu nome é outra coisa. Então assim, você colocar a cara ali na internet, gente, e se expor é muito, assim, meu Deus, pra mim foi um divisor de águas na minha vida, tá? Então, não é só gravar vídeo, não é só colocar foto, mostrar a sua vida. Hoje eu sei filtrar muito mais, eu mostro só o que eu quero, tá? Eu mostro pras pessoas só o que eu quero que elas vejam, o que eu não quero que elas vejam, que elas não precisam saber, eu não coloco. Aí no começo eu não sabia, colocava tudo, sabe? Achava que tinha que colocar tudo. Não, tem que mostrar a vida. Minha vida é um livro aberto, nananã. Então assim, o que eu... E por que também que eu quis criar esse canal? É um dos motivos. Porque eu quero que quem esteja me assistindo e não acredita em você mesmo, eu quero que você acredite. Eu quero que você passe a acreditar em você, que você tenha confiança em você. Porque eu só tinha confiança em mim quando alguém falava, você é boa. Quando alguém falava pra mim que eu era boa, aí eu falava, nossa, eu sou boa. Aí eu acreditava que eu era boa. Então, assim, eu precisava de ter alguém me validando sempre. Alguém tinha sempre que estar me incentivando e me validando. Você é boa, vai lá, faz isso, faz aquilo. E aqui na internet, trabalhando sozinha, eu não tenho essa pessoa me incentivando e me validando. Eu tenho que ter disciplina sozinha. E eu mesmo tenho que me incentivar. Então, assim, eu quero passar isso pra vocês, gente. Eu quero ser essa pessoa pra vocês, sabe? Eu quero que vocês vejam a minha vida. O meu dia a dia é simples, tá, gente? Eu moro numa casa feia, numa casa alugada, numa casa simples, com os meus 3 filhos, com meu marido, mas eu trabalho pra caramba, meu marido também trabalha. E eu quero passar isso pra vocês, porque aqui é um começo. Hoje eu estou começando aqui no YouTube. Ontem eu comecei a postar vídeos shorts e hoje eu tô começando a gravar esse primeiro vídeo mais longo. Hoje é um começo, mas eu sei que daqui talvez 1 ano, 2 anos, aqui a longo prazo, ou talvez até a médio prazo, eu vou estar colhendo frutos, porque hoje eu tô plantando. Amanhã eu vou regar, no outro dia eu vou regar de novo, outro dia vai bater sol, outro dia eu vou continuar regando, vou jogar mais sementinha. E daqui a um tempo, eu vou colher, eu vou vir aqui e vou colher. Então, assim, eu quero incentivar quem assistir e se sentir da mesma forma que eu, pode ser que você se sinta da mesma forma que eu senti antes e que eu sinto agora. Então eu quero incentivar você a fazer também, pra você sair da sua zona de conforto também, pra você tentar algo novo na sua vida também, porque eu tô começando agora no YouTube, pra mim é um mundo novo. Fazem 2 anos, mais ou menos, que eu tô no Instagram, e aí eu comecei a estudar algoritmo, estudar criação de Reels, Stories, como é que você vai falar com a pessoa, nananã, tal, todas essas coisas. E me sinto confortável agora no Instagram. Ainda não tenho um perfil enorme, mas eu comecei com 0 pessoas. Aí eu fui pra 500, eu fui pra 1.000 pessoas, eu fui pra 2.000 pessoas. E eu não tinha um Instagram nichado, não tinha nicho nenhum. Hoje eu tô entrando no nicho de maternidade e autocuidado. Que são coisas que eu gosto, que fazem parte realmente da minha vida. E hoje eu tô com 7 mil e pouquinho seguidores no Instagram, que é muito pouco ainda, mas já é alguma coisa. Eu comecei com 0, já tenho 7 mil, então pra mim é um começo. Então eu tô começando hoje aqui no YouTube, e eu também tinha 0 inscritos. Hoje eu olhei, eu tô com 14, eu tô super feliz, sabe, gente? É uma conquista de inscrito a inscrito. Mas, de verdade, o propósito desse canal não é só ter inscritos, ter as pessoas inscritas aqui. O propósito desse canal
é realmente incentivar quem está começando algo novo, tá? Eu quero incentivar mulheres, mas podem ser homens também, gente, não tem problema. Eu falo, a minha comunicação sempre é com mulher, mas pode ser homem também. E se você é homem e é casado com uma mulher, eu falo pra você de coração, incentive a sua esposa. Sabe? Incentiva a sua esposa. Se ela tem vontade de montar uma lojinha na internet, se ela tem vontade de revender algum produto, se ela tem vontade de ser uma blogueira, se ela tem vontade de ir pra academia, de fazer vídeo de treino, qualquer coisa que sua esposa, sua namorada, sua noiva tem vontade de fazer, incentiva ela a fazer, sabe? Dá o seu apoio pra ela. Eu tenho total apoio do meu marido. Total apoio do meu marido. Desde que eu comecei com esse negócio de gravar vídeo, eu tenho total apoio do meu marido. E eu vejo muita mulher falando que não tem. Então, cara, eu acho que ia ser muito mais difícil sem ele. Muito mais difícil se ele não me apoiasse, tá? Mas nem sempre foi tão fácil assim. Antes, quando eu não era casada, eu cresci ouvindo que eu não seria ninguém. Então, eu cresci sempre ouvindo que eu não seria ninguém. E na minha cabeça eu não seria ninguém, tá? Eu cresci achando que eu não seria ninguém. E hoje, com 31 anos, eu não sou nova pra estar começando alguma coisa nova. Eu não sou uma pessoa nova mais. Mas com 31 anos, eu sou alguém. E eu estou me tornando alguém cada dia mais. E eu estou criando aqui aos pouquinhos a minha autoridade. Tô crescendo, quero conversar com as pessoas. E um dos outros motivos que eu quis criar o canal é me conectar de verdade com as pessoas. De verdade mesmo. Fazer isso aqui que eu tô falando. Explicar, abrir, ir a fundo, sem pressa. Porque no Instagram é tudo muito rápido. É Reels, é 10 segundos, é 15 segundos, é Stories, é 30 segundos. Então você tem que fazer um resumão ali. É o resumo do resumo, é o básico do básico. Não dá tempo de você entrar na vida de alguém totalmente. Você acha que conhece as pessoas no Instagram, mas você não conhece as pessoas no Instagram. Porque não tem como. É tudo muito rápido. E no Instagram a gente sabe que as pessoas só mostram a parte bonita, né? Só mostra a frente da casa, a pessoa aluga carro bonito e fica na frente do carrão. Então no Instagram os casais não brigam, as mães são perfeitas, não perdem a paciência com os filhos. É tudo maravilhoso, né? O namorado é maravilhoso, o marido é perfeito, entrega flores, café na cama todos os dias. Então no Instagram ele tem esse lado ruim que eu acho que as pessoas querem mostrar uma vida 100% perfeita. E a gente sabe que não é perfeita. Nossa vida não tem como ser perfeita. A gente não tem vida perfeita, a gente não tem marido perfeito, a gente, mulher, não é perfeita, dona de casa, eu não sou perfeita. Eu não tenho filhos perfeitos, eu perco a paciência, eu grito com eles, eu estresso com eles, eu estresso meu marido me estressa. Então, assim, e no Instagram a gente não vê esse tipo de coisa acontecer, não é a vida real ali, né? É o lado bonito da vida. E então é um dos motivos que eu quis criar o canal, para realmente me abrir aqui, para realmente que as pessoas que estejam aqui, que as pessoas que cheguem aqui e elas vão assistir meus vídeos, eu quero que elas falem, nossa, caraca, essa é a Carol mesmo, Carol é assim de verdade. Quero que as pessoas realmente se conectem comigo, com a minha história, com a minha vida. Como eu já falei, é um dia a dia simples, sabe? Não tem nada demais, você não vai me ver aqui tomando champanhe, comendo caviar, viajando de avião 3 vezes no ano, indo pra praia direto. Você não vai ver isso. Você vai ver uma mãe criando 3 filhos, trabalhando pra caramba, colocando roupa no varal, às vezes se estressando, às vezes falando de trabalho, às vezes falando de filho, às vezes falando de marido. Vou tentar mostrar coisas legais, coisas bacanas, mas vai ter dia a dia verdadeiro, gente. Vai ter dia a dia verdadeiro aqui. Isso não vai faltar aqui. E realmente eu quero me conectar com as pessoas, quero que as pessoas se conectem comigo. Quero, de alguma forma, sim, incentivar as mulheres a fazerem algo novo. Se tem vontade de abrir uma loja, abra uma loja. Sabe, se tem vontade de sair de um serviço para entrar em outro, saia. Eu já fiz isso várias vezes. Me arrependi algumas vezes? Me arrependi. Mas se eu voltasse atrás hoje, eu faria. Porque tudo que eu fiz até hoje me trouxe aqui. Tudo que eu fiz até hoje me trouxe aqui pra falar com pessoas, de uma forma ou de outra. E eu não morri, gente, não morri. Eu já saí de um emprego, foi meu último registro na carteira, tá? E posso até mostrar pra vocês minha carteira de trabalho. Foi nessa multinacional. Eu era registrada com um salário de R$ 3.221.
Eu não ganhava tudo isso, porque tem muito desconto, né? Eita, eita como mexe. Tem muito desconto de um monte de coisa, de INSS, de passe, de alimentação, né? Mas eu pegava uns 2.500. Pegava uns 2.500, 2.700. O que pra minha vida, na época, tava maravilhoso. Eu nunca tinha tido um salário desse, tava perfeito. No banco eu ganhava 2.000. Acho que eu ganhava 2.000 no banco. Para, menino! Nossa! Deixa eu achar um brinquedo pra você aqui. Então, ó, pega isso aqui. Um negocinho de incenso. E aqui também, gente, eu quero mostrar o meu lado mais esotérico, meu lado mais místico, meu lado mais cósmico, que eu gosto dessas coisas, sabe? Cada vez eu tenho gostado mais e estudado mais sobre espiritualidade, sabe? Não é religião, tá? Não tô falando sobre religião, não. Tô falando sobre espiritualidade. Eu me considero cristã, que eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo. Fui criada na religião evangélica, mas eu tenho estudado muito espiritualidade. É uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo. E é algo que me conecta comigo. Então faz parte do meu processo, né? Mas voltando lá que eu tava falando de trabalho. E aí, gente, eu recebia isso, uns 2.500, 2.700 mais ou menos. Só que eu trabalhava tanto, mas eu trabalhava tanto que, gente, pra mim não tava bom, pra mim era pouco. Pelo tanto que eu trabalhava. Eu sou de São José dos Campos e eu trabalhava em Caçapava. Então começa por aí. Eu pegava o fretado, acho que era 5h45. Eu pegava o fretado 5h45 da manhã, começava a trabalhar às 7h10. O horário de saída era às 17h, mas eu nunca saía às 17 horas. O fretado saía de lá às 17h, mas eu nunca saía esse horário. Eu fazia muita hora extra. Então tinha dia que eu saía 7 horas, tinha dia que eu saía 8 horas, tinha dia que eu saía 9 horas, tinha dia que eu saía 10 horas, eu já cheguei a sair de lá 11 horas da noite. Vinha de Uber embora. Então assim, eu comecei a ficar esgotada. Trabalhava aos sábados, eu já tinha meus 2 filhos. Então assim, eu passei a terceirizar o meu papel de mãe completamente. Eu mal via os meus filhos. Eu saía, eles estavam dormindo. E eu chegava, eles estavam dormindo de novo. E aí eu não via meus filhos, não conversava com meu marido, não via meu marido. Não tava valendo a pena pra mim, sabe? Era uma cobrança excessiva. Lá não era um ambiente saudável de trabalhar, não era. Muito diferente do banco. Eu amava trabalhar no banco, eu era apaixonada pelo banco. Só saí do banco porque eu fui desligada mesmo. Não renovaram meu contrato pela segunda vez e fui desligada. E eu entrei nessa multinacional. Mas, por mim, se eu tivesse poder de escolha na minha vida, assim, na época, eu nunca tinha saído do banco, nunca. Gente, o tanto que eu lutei pra conseguir uma vaga no banco, sabe? Era meu sonho entrar, depois foi meu sonho voltar, maravilhoso. Era um ambiente maravilhoso. E já nessa multinacional era um ambiente horrível, era um ambiente horroroso, sabe? Era um ambiente tóxico. Nossa chefe era, a ex-chefe, né? Era super tóxica. Era uma pessoa que derrubava você, acabava com você, te xingava na frente dos outros, falava palavrão alto. Nossa, era horrível, era horrível. E eu trabalhava demais. E eu não saí porque ela era tóxica e era um ambiente tóxico. Eu saí por causa do horário de trabalho. Eu tinha horário pra entrar, mas eu não tinha horário pra sair. Para quem é mãe, esse tipo de serviço não serve. Não serve, não dá. Até porque quem é mãe, gente, quantas horas de trabalho? Das 7 às 10 da noite. Isso não é vida, isso eu não era robô, não, era máquina. E aí, eu cansei. Cheguei num belo dia e acho que eu tinha sido escalada pra trabalhar no carnaval. Não ia receber hora extra, era de graça mesmo que eu ia trabalhar. E eu falei, nossa, mas eu já tinha planos. Tinha plano nenhum, gente, nunca curti carnaval. Tinha plano nenhum, meu plano era dormir e ficar em casa com meus filhos. E aí eu falei, nossa, mas eu já tinha plano pro carnaval. E aí ela falou pra mim, você já tinha plano? Então pede pra sair. Não tá feliz? Pede pra sair. Na frente de todo mundo. Aí ela, tô brincando. Eu falei, beleza. Isso foi acho que uma segunda-feira. Na terça-feira eu não fui mais trabalhar. Mandei mensagem pelo WhatsApp. Aconteceu isso, não estou feliz, peço minhas contas. No outro dia eu já não fui mais. Porque isso já tava... não foi uma decisão tomada do dia pra noite, eu já tava decidindo isso e saí, tá? Então assim, na época foi um dinheiro que me fez muita falta, tá, gente? Foi um dinheiro que fez muita falta pra mim.
Porque eu entrei como estagiária, eu tava fazendo faculdade, eu entrei como estagiária, eu ganhava 1.800 como estagiária e passei a ganhar 2.500 como efetiva. E aí, eu entrei num estágio, depois que eu saí desse, eu entrei no estágio que me pagava R$1.000. Então, pra mim, foi uma mudança, assim, de ganhar 2.500 pra ganhar 1.000. Mas eu fui trabalhar feliz. Gente, eu fui trabalhar feliz. Fui trabalhar feliz, que eu trabalhava só 6 horinhas. Ficava com meus filhos, arrumava minha casa, levava eles pra escola. Fui trabalhar feliz. Então eu falo uma coisa pra vocês. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo dinheiro paga. Dinheiro não paga a nossa paz. Dinheiro não paga o momento de você estar com seus filhos. Dinheiro não paga o momento de você simplesmente dormir ao lado do seu marido, dormir conversando com ele, de você fazer um bolo, um café da tarde. Dinheiro não paga isso. Dinheiro não paga isso. Se eu ganhasse R$10.000 naquela época, pra mim não ia estar bom. Porque eu trabalhava tanto que pra mim não ia estar bom. Eu não ia estar satisfeita. E aí, assim, gente, resumindo, né? Toda a minha trajetória, assim, de serviço. Eu tava naquele serviço que eu falei pra vocês, que eu tava trabalhando em casa e comecei a desenvolver ansiedade. E aí, eu tenho uma amiga, e essa minha amiga mora em outro estado, mora em Santa Catarina, e ela trabalha numa empresa, uma startup. E ela falou assim, amiga, você não tá trabalhando com marketing digital? Eu falei, tô, mas eu faço, são poucas vendas, tal. Por quê? Ela, nossa, apareceu uma oportunidade de home office no meu serviço aqui. E eu tava nessa outra empresa, né? Já tava no marketing digital, mas tava nessa outra empresa ainda. Aí ela falou assim, olha, não tem salário fixo. E eu tava ganhando na outra 1.500. Ela falou, não tem salário fixo, mas você vai fazer venda e vai ganhar comissão em cima das suas vendas. Você tem interesse de ver pelo menos como que é? Falei, tenho sim. Aí a entrevista já foi no mesmo dia com o chefe dela. E no mesmo dia no outro dia eu já comecei a trabalhar com eles. Fiz o treinamento rápido e já comecei a trabalhar no outro dia. E aí fiquei acho que 2 meses trabalhando em 2 empresas. A que eu tive ansiedade, que eu ficava ligando pros outros o dia inteiro, e essa outra empresa. Comecei a trabalhar nas 2. Então eu trabalhava com o computador em um e o notebook na outra empresa. O celular de um e o telefone do outro. E aí comecei a trabalhar, né? Mó assim, e trabalhando marketing digital. A gente tava numa pegada de serviço, papapá. Aí teve um mês que eu fiz 2 salários. Nossa, ganhei 1.500 em uma, ganhei 2.000 na outra. Falei, nossa, 3.500, tô rica, não sei o quê. Aí, gente, o que aconteceu? Fiquei grávida dessa pessoinha aqui. Comecei a passar mal. Tava no último semestre da faculdade, TCC, papapá. Nossa, uma correria, trabalhando nos serviços. Gente do céu, trabalhando em casa, tava feliz da vida, nananã. Caraca, fiquei grávida, velho. Depois de 8 anos, fiquei grávida. Fiquei grávida. Gente do céu, foi bem difícil. Foi bem difícil. Minha ficha não caía. Até às vezes eu olho pra ele, minha ficha ainda não caiu. Minha ficha não caía. Porque eu tinha plena certeza que eu não ia ter mais filho. Eu tinha plena certeza que eu não teria mais filho, seria só os 2 mais velhos. E foi uma surpresa tão grande quanto a primeira vez que eu fiquei grávida. Eu fui mãe, gente, aos 17 anos. Eu tinha um namorado, eu namorava ele, comecei a namorar com 14, e quando eu fiz 17 eu fiquei grávida. Gente, mas eu era tão boba, eu era tão bobona, eu era tão inocentona, tão sem juízo, tão sem responsabilidade. E eu fiquei grávida. E assim, eu não acreditava que eu estava grávida. E eu estava no último ano da escola, e eu já trabalhava. Trabalhava no fórum. Eu era aprendiz no fórum, eu era menor aprendiz. Foi o meu primeiro serviço. Foi dos 15 aos 17. E aí nossa, gente, foi um choque na minha vida, mas eu não sabia o que eu iria passar. Então foi um choque, mas eu não sabia o que iria acontecer. E eu sou muito assim, eu tenho que ver pra crer. E aí eu fiquei grávida e tal. Foi muito difícil, eu chorei muito na minha gravidez, porque o pessoal na escola me olhava torto, sim. Teve uma mãe de uma amiga minha que ela falou que eu não era uma boa influência pra filha dela. Ela falou isso pra minha mãe, que eu não era uma boa influência, que eu era uma menina perdida. Sendo assim que eu não era. Eu era uma menina boba,
tonta, desajuizada, mas eu não era uma má influência. E foi muito difícil. A minha gravidez eu chorei muito, eu chorava muito, muito, muito nessa gravidez. E eu fui pra escola grávida e tal. E aí meu filho nasceu, o Rian nasceu. E aí o parto foi bom, mas aí o meu pós-parto foi horrível. Eu tive convulsão, eu perdi sangue, eu tive quase uma hemorragia. Gente, foi muito difícil. Foi muito difícil meu pós-parto. Depois, com um mês, eu fiquei internada. Eu peguei uma infecção hospitalar. Peguei uma bactéria no meu sangue que eu fiquei 2 semanas internada. Minha mãe ficou comigo porque eu era menor de idade. Minha mãe ficou comigo no hospital. Quem cuidou do meu filho foi a minha avó. Minha avó, que hoje, infelizmente, não está mais aqui entre nós. E aí minha avó ficou com meu filho em casa e minha mãe ficou comigo no hospital. Eu tava ficando maluca. Eu tava ficando doida porque eu queria ver meu neném, eu não conseguia ver meu neném. Gente, foi um caos. Foi um caos. E aí, quando tava tudo normalizando, quando ele tava com 2 meses, que eu já tinha saído do hospital, tava medicando em casa, aí eu desmaiei com ele no colo. E ele teve traumatismo craniano. Então foi outra luta que a gente passou. Eu acordei abobada, minha mãe me pegou meu filho, meu padrasto que me ajudou a levantar. Gente, foi assim, um show de horrores, sabe? Quando esse menino nasceu. E aí, passou um tempo, quando ele tava com 7 meses, o pai dele, que era meu noivo, sofreu um acidente de moto e faleceu. Veio a falecer. Então foi outro choque na minha vida em menos de um ano. Foi muita coisa em menos de um ano. Então ali, gente, ali eu passei de menina sem juízo, sem nada. Ali eu passei de menina pra mulher. Fui forçada, a vida me obrigou a me tornar mulher do dia pra noite. E aí ele ficou 1 semana e alguns dias internado na UTI, desacordado. Ele tava em coma. Assim que ele sofreu um acidente de moto, ele já entrou em coma e ele nunca mais acordou. E aí, infelizmente, ele veio a falecer. Meu filho tinha 8 meses quando ele faleceu. Então, assim, foi uma barra atrás da outra. Era muito difícil. Passei noites muito difíceis, foi quando eu comecei a ter insônia. Passei noites muito difíceis. Eu falei, mãe, eu morava com a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou trabalhar, porque senão eu vou ficar louca dentro de casa. E aí eu voltei pro trabalho, minha mãe me ajudava com meu filho. E luta, gente. Luta atrás de luta, luta atrás de luta. Eu lutava contra mim mesma, falava, não, eu tenho que passar por isso, eu tenho que vencer isso. Meu filho precisa de mim, meu filho precisa de mim. E eu coloquei isso na minha cabeça, que o Rian precisava de mim, eu tinha que ser forte, eu tinha que superar aquilo. Mesmo chorando sangue, chorando lágrimas de sangue por dentro. Mesmo era uma dor na alma, sabe? A dor do luto, pra quem já passou, é uma coisa assim que ela dói a sua alma. E não tem o que a gente fazer, não tem o que você fazer. Você não tem como trazer a pessoa de volta, você tem que superar da melhor maneira possível. E aí eu fui cuidando do meu filho, fui trabalhando, fui estudar, fui fazer academia, fazer um monte de coisa. E acabei superando, né? Vamos dizer assim. Os dias foram passando, a vida foi seguindo. E aí depois de um ano e pouco, eu conheci o meu marido. A gente se conheceu, a gente ficou junto na festa um dia e tá junto até hoje. A gente nunca mais se largou. E aí eu casei, tive a minha filha, que é o amor da minha vida, minha princesa. E aí depois, eu e meu marido, a gente tem uma vida financeira muito limitada. Nossa vida financeira é bem simplesinha mesmo, sabe? A gente vive ali no limite do orçamento. Ele é motorista, ele trabalha com transporte de pessoas, transporte de objetos. E aí agora a gente tá na luta pra ele comprar uma Fiorino pra ele trabalhar. Que ele tinha comprado um carro, mas o carro já tá muito rodado. E agora ele tá na luta pra
comprar uma Fiorino. Que ele quer mudar de categoria. Aí! Ele quer mudar de categoria. E aí, então assim, eu e meu marido, a gente sempre lutou nesse sentido. A gente sempre lutou junto nesse sentido de conquistar as coisas, sabe? E aí teve uma época que ele comprou um apartamento. Ele trabalhava numa empresa. Comprou um apartamento na planta, onde a gente foi completamente enganado. Uma proposta super equivocada. Nós dois, mais uma vez, inocentes, caímos no papo do vendedor. A gente deu 5 mil de entrada. 5 mil de entrada ficou pro vendedor. E ele falou que tudo que a gente colocasse, que a gente pagasse ali nas parcelas, a gente conseguiria pegar de volta depois o valor corrigido. E não foi o que aconteceu, tá? A gente tinha pago quase 30 mil, a gente foi pegar o dinheiro, a gente pegou 18 mil. E aí, depois disso, foi no primeiro tombo que a gente levou junto, foi esse, foi o do apartamento. Depois a gente foi comprar um terreno financiado, onde pagava 1 ano de entrada e só depois poderia começar a construir. A gente caiu nesse papo de novo, de comprar esse terreno. Eu, né, caí nesse papo, ele não queria. Eu fui comprar esse terreno, e aí as parcelas eram crescentes do terreno. E começou a ficar a parcela muito alta. A gente já pagava aluguel, ficou impossível de pagar 2 parcelas. Que é o lema que a gente vive hoje, né?